Boa noite, eu me chamo Álvaro, moro em Massapê, que fica no Ceará. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde vi nitidamente um lobisomem. O ano do ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos na época. Eu trabalhava com meu pai vendendo leite em casas, pequenos comércios. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo santo dia até Santana do Acaraú para deixar algumas encomendas lá, que na maioria das vezes era queijo, pois fazíamos isso também, mas era muito pouco, pois como tínhamos somente 2 vacas, a nossa venda era bem pequena, mas fazíamos o possível para vender tudo. Pois bem, numa dessas minhas idas a Santana do Acaraú, acabei conhecendo a Lúcia, uma moça linda, filha de um morador de lá, que já era cliente do meu pai há anos. E depois de muita conversa entre a gente, com o tempo acabamos se gostando e logo começamos a namorar. Hoje, graças a Deus, somos casados. Mas no começo do nosso namoro os encontros eram sempre raros e rápidos. Mas quando eu podia, passava um bom tempo na casa da Lúcia. E foi justamente numa das minhas idas à sua casa que vi o temido lobisomem. Como já disse, as minhas visitas à Lúcia eram raras e bem rápidas, mas no final de semana eu passava praticamente o dia na casa dela. Pegava a moto do meu pai e ia até lá, para ver a minha amada, e só retornava para casa já perto do anoitecer. O caminho que eu pegava era uma estrada de carroçável, pois era um lugar mais rápido para se chegar em Santana do Acaraú, e nunca tive problemas com aquele caminho, pois tanto de dia como de noite, nada de estranho nunca tinha me ocorrido. Só que numa certa noite algo vinha por aquela estrada. Tudo aconteceu num sábado comum. Peguei a moto do meu pai e saí para ir até a casa da Lúcia. Meu pai, vendo que iria sair, me mandou abastecer a moto, pois o tanque já estava quase vazio. Eu disse a ele que iria abastecer quando saísse, mas não o fiz, confiando que seria uma viagem de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 de volta. Achei que a gasolina daria para esse percurso, só que ela não deu. Saí com a moto do meu pai sem abastecer e consegui chegar na casa da minha namorada. Ficamos por horas conversando, almocei e jantei lá, e ainda fiquei para um aniversário que teve. E só por volta das 9 da noite que resolvi voltar para casa. Me despedi da Lúcia e saí com a moto do meu pai. Aquela noite estava com uma brisa muito boa. A lua clareava bem um rio que tem ao lado da estrada. Só que bem no meio do caminho o meu pesadelo começou. Primeiro, que a moto morreu. E segundo, que eu estava no meio do nada, no total breu da noite. E de companhia só tinha a lua que brilhava no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto novamente, mas nada acontecia. E só aí percebi que ela já estava na reserva, e o tanque tinha secado totalmente. Por um momento fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas estava confiante de que voltaria para casa, pois assim que chegasse em minha cidade, colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Desci da moto e fui arrastando ela por aquela estrada de terra, e bem distraído, somente escutando o barulho dos grilos. Foi quando comecei a ouvir algo que me pareciam palmas. Meu corpo ficou todo arrepiado. E na hora tentei ver de onde vinha aquele som, pois eu achava que se tratava de uma assombração, ou algo do tipo. Mas aquelas palmas foram ficando cada vez mais fortes. E foi aí que percebi que elas estavam vindo na direção em que eu estava indo. Parei minha moto e saí do meio da estrada. Fui para detrás de uma moita que tinha ali, para poder esperar que aquilo passasse. Mas quanto mais aquele som se aproximava de mim, com mais medo eu ia ficando, pois algo no meu subconsciente me dizia que era para eu me proteger. E sem esperar tempo ruim, tirei minha roupa e entrei no rio que tinha ao lado da estrada. E fiquei lá no meio só com a cabeça de fora, esperando que aquilo passasse logo. Depois de um pouco de tempo, aquele barulho de palmas foi ficando cada vez mais forte. E foi então que eu vi aquela estranha criatura,
Era um bicho que andava com a cabeça para baixo. Tinha um corpo enorme, quase do tamanho de um burro. Eu fiquei mais impressionado foi com o tamanho das orelhas daquela coisa, que eram tão grandes que chegavam a bater uma na outra. E eram elas que faziam barulho como se fossem palmas. Aquela aberração não corria rápido. Ia num trote que nem um cavalo, fazendo barulho pesado quando batia no chão. E ele sequer olhou para mim ou para minha moto. Só seguiu o caminho andando daquela forma estranha. Eu, com muito medo e me tremendo todinho, fiquei lá no rio mesmo e esperei aquele som de palmas estar bem longe para poder sair do rio e novamente seguir o meu caminho. Então, cerca de 10 minutos depois, aquilo já estava bem longe. Eu saí da água e corri para me vestir. Nem liguei se estava molhado ou não. O que eu queria mesmo era sair logo dali. Só depois de meia hora de caminhada que finalmente cheguei na minha cidade. Todo molhado e me tremendo de medo, abasteci a moto e fui direto para casa. Os meus pais, me vendo todo molhado, me perguntaram o porquê que eu estava daquele jeito. Eu menti dizendo que tinha caído no rio, pois estava com medo que eles me chamassem de mentiroso. Eu então tomei um banho e tentei dormir, mas naquela noite tive vários pesadelos, tanto com aquela criatura que vi, como dos barulhos de palmas que ele fazia. Depois desse ocorrido, eu nunca mais saí de casa desprevenido, e sempre abastecia bem a moto do meu pai. A minha volta para casa ficou mais cedo, mesmo quando era final de semana. Contei desse ocorrido para amigos que me confirmaram que se tratava de um lobisomem, e que tive sorte dele ter me ignorado, pois se quisesse, ele me atacaria a qualquer custo, mesmo eu estando dentro da água. Boa noite. Eu me chamo Flávio, moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui, e vivo da roça, até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro. Porém, vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e alguns animais para consumo próprio mesmo. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80. Quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando servente para trabalhar numa obra de uma cidade próximo daqui. O salário era bom, eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto de ida como na volta. E por isso, eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã. E só voltar às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, ia ter o segurança de lá. E não seria tão perigoso para mim. Só que troquei um problema por outro. Pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares. E ficava bem no início da cidade. Por causa disso, de todos os lados era só mato. E quando resolvi começar a dormir lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação e cercado o local com madeira, para que ninguém roubasse as coisas. Mas até que tudo estava indo bem rápido. Pois bem, falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra.
contando que eu não roubasse nada, claro. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono que percebi o quão macabro era o lugar. Eram as 5 da tarde depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha próximo do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui logo atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava bem perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar, por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e o segurança falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu ainda com medo respondi ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." Eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade aqui, quebra os materiais da construção e logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um, além de feder a carniça. Se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é muito grande." Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali, pois se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede baixa. Ainda umas horas da noite, o segurança veio até mim e me pediu para subir a rede, mas mesmo assim não subi. Fiquei dormindo daquele jeito mesmo por uns 2 dias e nada do tal lobisomem aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com o segurança. Logo depois fui para minha rede dormir, e ele sempre avisando para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que dormi. O tempo passou e já era por volta de umas 12 ou 1 da madrugada, quando me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava do outro lado, a cerca de uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim, pois se eu fosse para minha rede, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas, e logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também estivesse escondido assim como eu, e até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. E foi quando ele saiu da fundação que o vi bem de perto, e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho e parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco. E percebi também 2 coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes. Aquele
bicho era mistura de cachorro, porco e gente. Uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rodando por ali, até aí onde minha rede estava, e ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali, e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas para minha sorte não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira. Ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição, ele não voltou aquela noite. Mas mesmo assim, fiquei lá em cima da árvore, e pensando comigo, que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado, sem hesitar. Pela manhã desci da árvore, e vi o segurança sair do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele tivesse te atacado, eu iria atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros. Bom, conversei com o segurança e ele me disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás de alguém da sua família, e me pediu para fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, meses depois. E depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali, e ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali. Bem, foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava alguma notícia daquele bicho pela manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje escuto histórias de lobisomens. Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado. Boa noite. Me chamo Arnaldo. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Estou aqui para contar o meu relato. Hoje, graças a Deus, trabalho de carteira assinada, mas que por muito tempo trabalhei somente com bicos, desde lixeiro até entregador de jornal. Mas enfim, em meio a tantos empregos, eu consegui um com meu amigo, em 2001, como vendedor porta a porta. E o salário era o preço da comissão, de 15% de tudo que eu vendia. Na época, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e por conta disso eu precisei trabalhar mais, para ter uma grana extra para o nosso filho. E por conta disso eu passava 20 dias trabalhando, e apenas 3 em casa. Apesar da distância que eu ficava da minha família, eu gostava do trabalho, pois até aquele presente momento, tinha sido o único em que eu fui bem pago. Só que foi justamente nesse meu emprego que eu vi um lobisomem. Como já disse, era 2001. Na época dava para ir e vir de qualquer lugar. Podíamos entrar em qualquer estado ou município, pois digamos que era bem mais fácil do que hoje. E junto a mim trabalhavam mais 4 amigos.
A gente viajava de município em município e às vezes íamos até outros estados só para vender todo tipo de coisa: brinquedo, remédios, roupas e até produtos de beleza. E a gente até que vendia bem. Só que o nosso único problema era nosso meio de transporte, que era uma Kombi velha, que apesar de ser bem antiga, era o nosso único meio de transporte, mas era mais quente do que uma sauna, e não tínhamos nenhuma segurança dentro dela. Porém, apesar de tudo, era ela que nos levava para tudo quanto era de canto. Mas em uma viagem tudo aquilo mudou. Na época, devia ser março ou começo de abril. Estávamos em um interior daqui de São Paulo, que devia ter uma população máxima de 30 mil habitantes. O interior mesmo. E até que vendemos bem naquela cidade. Só que as coisas ficavam bem estranhas pela noite. E toda a cidade que a gente passava ficava de 5 a 7 dias. Depois íamos para outro lugar. Mas naquela cidade, a gente não durou nem 2 noites, pois era de madrugada que aquela coisa aparecia. No primeiro dia depois de termos vendido bem, nós paramos a Kombi perto de um descampado e começamos a armar nossas redes em umas árvores que tinham por ali, pois ninguém aguentava ficar dentro da Kombi. Ela era quente demais. Quando terminamos de armar nossas redes, a gente percebeu um sujeito no meio do mato, só nos observando. Mas quando ele percebeu a gente olhando, saiu bem rápido dali. E como nenhum de nós era besta, sempre ficava um acordado com um revólver, para caso de algum ladrão aparecesse e quisesse roubar nossas coisas. Nem ligamos muito para aquele sujeito. Então jantamos umas quentinhas que tínhamos comprado e logo depois fomos dormir. Passou a guarda de um, depois a guarda de outro, e justamente assim que chegou a minha guarda, foi que aquela coisa apareceu. Devia ser umas 3 da manhã. Estava com neblina que não dava para enxergar um palmo na minha frente. Dava para ver um pouco a rede dos outros homens, e a Kombi também, mas a estrada e a cidade, tudo estava tampado com a neblina. E foi nessa hora que comecei a escutar passos pesados que vinham lentamente pela mata, que tinha ali perto do descampado. Eu então me virei e fiquei olhando para o nada, pois tinha muita neblina. Foi quando comecei a perceber uma silhueta se formando. Eu, achando ser algum bêbado ou ladrão, esperei chegar mais perto. Só que à medida que aquilo se aproximava de mim, foi que comecei a sentir um cheiro podre e uma respiração ofegante bem rouca. E só quando aquela coisa estava a mais ou menos 2 metros de mim, foi que vi o que era aquilo. Devia ter mais de 2 metros, pois eu com 1,87 sumi na frente daquilo. Era preto e todo peludo. Tinha uma cara grande e bem feia. Suas pernas também eram grandes como a de um canguru. Pareciam estar viradas para trás. E o fedor daquilo parecia muito com carniça. E continuava vindo em nossa direção. Eu, sem hesitar, peguei o revólver e dei 3 tiros naquilo. Assim que acertou, ele deu um urro assustador e saiu correndo berrando. Com os tiros, os homens acordaram e me viram em pé, mas não viram aquela criatura. Eles só escutaram um bicho urrando ao longe. Foi então que meu amigo perguntou: "Tu atirou em que, Arnaldo? Que bicho era aquele?" Eu, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver, só fiquei em silêncio, pois o choque foi grande para mim, já que eu achava que lobisomem só existia nas histórias para assustar crianças. Mas eles são bem reais, e eu tinha acabado de ver um. Só fui tomar ciência das coisas 10 minutos depois. Contei do ocorrido para meus amigos, mas ninguém quis acreditar em mim, mesmo escutando aquilo urrando ao longe. Foi aí que peguei a rede e entrei para dentro da Kombi, pois lá eu achava estar mais seguro. Os homens continuaram lá fora, e aquela besta não voltou mais. Pela manhã virei motivo de chacota, pois estavam dizendo que eu era medroso e que atirei no cachorro achando ser um lobisomem.
Só eu sabia que ele era real, e talvez se não tivesse atirado, o bicho teria atacado a gente. Depois daquilo tudo, fomos vender porta a porta, até eu chegar na casa de uma senhora que era de idade, que queria comprar um gel. Nós começamos a conversar sobre várias coisas, e papo vai, papo vem. Eu perguntei o porquê do teto da sala estar todo quebrado. Foi então que ela, bem séria, me respondeu: "Isso daí, meu filho, foi obra de um lobisomem." Na hora que ela me contou aquilo, eu me arrepiei todinho, pois sabia que era real e que não estava ficando louco. Ela disse que aquele bicho havia tentado invadir a sua casa para poder pegar seu neto, que era recém-nascido, mas que fazia tempo que o bicho não rondava pela região. Contou também que ele nunca havia feito nenhuma vítima, apesar de ter tentado invadir duas casas, sendo uma a daquela senhora. Porém, um bicho ceifou a vida de alguns cachorros de rua. Ela então me disse para tomar muito cuidado, pois ele ia voltar para se vingar, já que ele tinha retornado 3 vezes na casa dela, e só parou depois de levar muito tiro. Nesse momento fiquei com mais medo ainda, pois aquela coisa ia voltar, e eu não tinha como provar para meus amigos que de fato aquilo existia, e que ele ia retornar. Foi então que peguei minhas coisas e saí da casa da senhora, e fui vender porta a porta, mas nervoso pensando quando a noite chegasse. Na minha mente só tinha aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, os homens novamente armaram as redes. Só que eu fui para dentro da Kombi e não preguei o olho em nenhum momento aquela noite. As horas então foram se passando, até chegar mais ou menos 2 da madrugada. Foi nessa hora que comecei a escutar os cachorros latindo na rua. Aquilo era um sinal claro de que o lobisomem estava se aproximando cada vez mais da gente. Os latidos saíam ficando cada vez mais perto, até chegar bem próximo da Kombi. Nessa hora só escutei os homens batendo na porta. "Abre a porta, Arnaldo. Tem um bicho vindo pra cá." Então abri a porta e os homens entraram de uma vez. Pedi para fazerem silêncio, e pelo vidro da frente deu para ver aquela coisa lá fora correndo dos cães e olhando pra gente. Nessa hora colocamos balas no revólver e ficamos esperando ele atacar, mas aquilo só ficava rodeando a gente. Foi quando do nada ele se jogou na lateral da Kombi, que foi tão forte que amassou a lataria. Depois o lobisomem se jogou novamente na parte de trás e por fim subiu em cima da Kombi e ficou batendo bem forte. Nessa hora meu amigo atirou 2 vezes naquilo, e assim como na noite anterior, o bicho pulou e saiu urrando, um barulho muito feio e assustador. Era um grunhido de cachorro misturado com roncado de porco e voz de gente, uma coisa muito feia mesmo. Nesse momento meus amigos perceberam que aquilo que disse era real, e o bicho ia atacá-los se eles tivessem continuado lá fora. Depois de tudo, ninguém mais dormiu aquela noite. Ficamos acordados até o amanhecer. E de manhã a gente só tomou café e logo pegou a estrada. Ninguém queria ver aquela coisa novamente. Eu dei graças a Deus quando estávamos bem longe dali, pois aquela coisa não ia parar até pegar um de nós. E apesar da Kombi ser de ferro, ela não iria aguentar por muito tempo, pois a força que aquilo se jogou nela fez com que a parte de trás ficasse toda amassada. Bom, eu trabalhei por mais 2 anos naquele emprego e nunca mais vi nada sobrenatural. Após esse dia, nenhum de nós quis dormir fora da Kombi. Sempre que parávamos em algum lugar para dormir, ou íamos para um hotel, ou dormíamos dentro da Kombi. Hoje, sempre que escuto alguém falar que viu um lobisomem, ou que escutou algo estranho durante a noite, eu acredito, pois sei que lobisomem é um bicho feio e bem traiçoeiro. Se eu não tivesse visto ele aquela noite, talvez nem vivo eu estaria. E mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos, com os gritos de horror que o lobisomem deu quando levou os tiros.
Boa noite. Me chamo Cícero. Moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos, ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes, e todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região, e pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos, e talvez nunca explorados. Até que num de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa, e quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso, e nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com 2 sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande, tanto que um dia não aguentamos e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe, e nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero, pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa. Mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos. E depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, mas logo depois disse que era outro, e entrou em contradição as 3 vezes, até que ele falou o seguinte: "Vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui e não conheço bem a região." Nós demos uma obrigada ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: "Não parem de andar, até vocês acharem essa fazenda." Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro,
E nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele e continuamos a andar, mas não encontramos nenhuma fazenda e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido e já em desespero e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos numa árvore. Não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar, mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa, e ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande e escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era grande, mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir. E não fizemos nada, só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós. E levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore, pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar, e naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.